Você sabe qual é a pergunta que eu mais respondo aqui no Instituto Sanhiri? Doutora, por que eu preciso fazer esse tratamento de canal se o meu dente não dói? Eu sou a doutora Poliana, especialista em endodontia, mestre e doutora na área, e hoje eu vou te explicar por que você precisa fazer um tratamento endodôntico mesmo quando não tem dor. Seu dentista te indicou um canal, mas esse dente nem dói. Calma, que hoje eu vou te explicar que ausência de dor não significa ausência de problema. Primeiro eu vou explicar para você um pouquinho como é constituído nossos dentes. Então a gente tem uma barreira inicial que se chama de esmalte. Depois, mais profundo, eu tenho a dentina e lá no centro eu tenho o tecido pulpar. Quando eu tenho uma lesão de cárie, primeiro inicia um processo de desgaste de esmalte que chega nesse tecido que é a dentina. E mais profundo, então, vai atingir o tecido pulpar. Quando isso acontece, esse tecido entra em um processo de inflamação. E essa inflamação é quando vai causar uma dor. Essa dor, às vezes, vai responder só com algo inicialmente quando você toma um alimento gelado. Ou então quando come um doce. E essa dor, ela tende a ser exacerbada à medida que eu não procuro um tratamento. E aí, do nada, esse tecido acaba necrosando. Ele entra em um processo de morte celular e uma contaminação expressiva fica dentro desse dente. E aí, como grande parte das células morreram, diminui a dor que você sente nesse dente. Só que essa ausência de sintomatologia, com o tempo, pode ter um novo incômodo. Então, dentro do espaço onde era abrigado o tecido pulpar, agora só tem resto de matéria orgânica, que é resto de polpa, que vai servir como alimento para micro-organismos. Então, esses micro-organismos, eles acham um ambiente ideal, onde tem alimento, uma temperatura adequada, então ele vai se proliferando. Por que tem uma ausência de sintomatologia nesse período? Porque eu tenho um equilíbrio da resposta imune com a quantidade de micro-organismos. Quando eu tenho um desequilíbrio, seja lá por que for, eu tive uma gripe, tive um desequilíbrio da minha imunidade com a quantidade de micro-organismos, eu vou ter, então, uma agudização dessa infecção, né? Então, eu vou ter uma resposta mais exacerbada e é quando esse dente volta a doer. Por isso que muitas vezes, quando o paciente chega no consultório, ele tem uma resposta que muitas vezes se dá por uma lesão periapical, que é uma reabsorção óssea ao redor desse dente, e muitas vezes esse paciente ainda não tem dor. Significa que essa ausência de dor vai durar a vida inteira? Pelo contrário, se não tiver um tratamento adequado, esse paciente vai voltar a ter uma dor e muitas vezes pode ser acompanhado de edema, de drenagem de pus e de uma dor bem intensa. E uma coisa muito importante salientar, nem sempre esse dente teve um histórico de uma lesão de cárie. Muitas vezes, um trauma também pode ocasionar a necessidade de fazer um tratamento endodôntico. Seja porque traumatizou, fraturou a coroa e expôs esse tecido pulpar. Ou seja, porque durante o trauma acabou rompendo o feixe vasculo nervoso. O que é esse feixe? É um modo com que esse dente é irrigado. Então, se rompeu, acaba que não tem fluxo sanguíneo dentro desse dente e ele entra em um processo de necrose tecidual também. E como confirmamos que esse dente realmente precisa de um tratamento endodôntico? Muitas vezes, durante a primeira consulta, esse dente pode ter uma alteração de coloração. Então, durante uma avaliação visual, já é possível avaliar que esse dente tem algo diferente que os demais não. Outro teste que fazemos é um teste de percussão. É quando eu pego o cabo de um espelho e bato de uma forma horizontal e de uma forma vertical. Isso vai me mostrar se está tendo alterações ao redor desse dente. Outro teste que também realizamos é um teste térmico. Então é utilizado um gás que vai resfriar o algodão e esse algodão ele vai ser disposto no dente a ser avaliado. Então esse teste vai me mostrar se está tendo uma sensibilidade ou não tem mais sensibilidade. A resposta normal é, frente a algo gelado, esse dente reagir de uma forma positiva. Quando não tem mais polpa dentro desse dente e eu chego com um material gelado na coroa desse dente, ele já vai responder de uma forma negativa quando ele está necrosado. Então esses são os testes que realizamos para saber se esse dente tem alguma alteração e se precisa de um tratamento endodôntico. Além disso, alguns exames de imagem são fundamentais para determinar a necessidade do tratamento endodôntico ou não. Então, o exame radiográfico é o básico, mas muitas vezes pode ser necessária a solicitação de um exame tomográfico.
E afinal, como o tratamento endodôntico vai resolver o meu problema? Na verdade, o tratamento endodôntico ele tem como objetivo descontaminar. Então, toda essa região onde teve uma contaminação após uma lesão de cárie ou um trauma, o tratamento endodôntico tem como objetivo reduzir a carga de micro-organismos que está dentro desse dente. Posteriormente à descontaminação, é realizada a fase de obturação, que é quando nós utilizamos uma gutapestia, que é um material plástico que serve para selar onde eu tinha esse espaço do tecido pulpar. E posteriormente a essa obturação do canal, é realizado uma restauração, ou uma coroa, ou uma onlay, que são os famosos trabalhos protéticos. Então, se não dói, eu posso esperar? Eu acho que depois desse vídeo a resposta é não, né? E é isso. Esperar pode parecer tentador, mas ele pode ser o reflexo de um aumento de uma lesão periapical, de uma possibilidade de uma agudização e de um risco de que muitas vezes muita gente não sabe, mas um risco até mesmo de uma hospitalização. Então não deixe para depois, não adie, e se você tem a possibilidade de uma contaminação dentro do canal, o ideal é procurar logo o seu endodontista. E se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e já envie para um amigo seu que está precisando entender um pouquinho mais sobre o tratamento endodôntico.